E falta dizer, prepara no outra semana. Vai lá, tá. Essa corrida de se não tivesse nada. Ela tá viajando, né? Chegou, Socorro? Essa corrida. Pensei que ela fosse ficar de vez para lá. Então, Ah, tá. assim, choveu. Não. Não, Mas aí tá. Vai deixar mais coordenar. acho que vai deixar. Vou deixar meu tênis, né? Ai, tem que virar ali a cara. Vira ali para mim, Ana. Então, Tá querendo esperar aqui. Nossa. ah, se eu soubesse ia Ai. ficar lá em casa só pra me. Como é que é? Tem que ter o Zoom instalado. Baixar o Zoom para poder. Mas eu tenho. Tem? Tenho. Não, mas pessoalmente aqui ainda tem que virar um pouquinho mais. Ainda tá interferindo. Aí, pronto. Deu certo. E aí, gente? Bom dia. Então, hoje, a gente tem o nosso encontro de satsanga, né? Satsanga, vamos resumir. Satsanga Sangha é um grupo espiritual, um grupo de pessoas que então, têm a mesma intenção, a mesma busca. Bom dia! Se quiser, tem cadeira, ó. Tá? Pode sentar até pode sentar aí, fica à vontade. Então, satsanga é um encontro de buscadores espirituais, as pessoas que estão interessadas na espiritualidade, ou seja, o que é espiritualidade? Espiritualidade é você. O que vocês acham que é espiritualidade? Conectar com o universo. O que mais vocês acham que é espiritualidade? Crer em alguma coisa? O que mais? Hã? Quando falam para você, isso aqui é seu grupo espiritual, você tem que ser espiritual, praticar espiritualidade. O que é isso? O que vem na cabeça? Hã? Buscar o que está dentro da gente. Tudo isso. Mais alguma ideia do que seja espiritualidade? Porque olha só, pensem comigo. Eu vou buscar o que está escondido dentro de mim. Eu vou ter uma crença e eu vou ter uma conexão com algo maior. Mas eu posso ter tudo isso, posso fazer tudo isso, ter uma crença, me conectar com algo maior, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo tudo errado na minha vida. Estou mentindo, estou enganando. E aí? Vocês acham que essa espiritualidade fica completa? Não fica. Então, é tudo isso que vocês falaram. Mas antes disso tudo, vem o básico. Espiritualidade real mesmo é você buscar adquirir virtudes e reduzir os seus defeitos. Mais ou menos próximo do que ela falou. Ou seja, é você ser bom no mundo, fazer o bem, buscar se aperfeiçoar. Sempre está buscando se aperfeiçoar. Isso é espiritualidade real. Porque não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu cantar mantra, acender incenso, colocar cristal na casa, não adianta eu meditar por horas. Eu não
me relaciono bem com o outro, se eu não ajudo o próximo, se eu não faço aquilo que é correto, vai ter uma incompatibilidade na espiritualidade. E aí é uma falsa espiritualidade. São aqueles falsos profetas. A gente tem que ter muito cuidado. Então, eu falo muito bonito, mas na minha vida eu não faço nada daquilo. Eu viro para o lado, saio daqui e saio xingando o outro. A espiritualidade é isso, gente. A gente buscar ser melhor, se aperfeiçoar e reduzir um pouco nossos defeitos. Tá? Então, satsang é isso. É um grupo de pessoas que estão buscando ser melhores, reduzindo os defeitos e adquirindo mais virtudes. Isso é satsanga. E aí é um encontro que a gente faz para trocar experiências, ideias, informações sobre esses assuntos. E sempre que a pessoa também quiser ter uma dúvida pessoal, uma pergunta que ela quer fazer para o professor sobre alguma coisa, alguma questão dela, ela faz nesse momento desse encontro. Tá bom? Então, a gente tá assim. Então, agora a gente vai começar sentados aí em postura fácil. Sempre a gente abre com alguns mantras. Então, fecha um pouquinho os olhos. Vai fazendo respirações mais profundas, mais completas. Vai inspirando, levando o ar no alto do peito. Expirando, soltando o ar devagarzinho, relaxando. E aí você vai se despindo dos seus papéis da vida lá fora, vai se desconectando do seu passado, do seu futuro, e vai assumindo um lugar interno de silêncio, de calma. Vai se abrindo, porque esse encontro vai te oferecer hoje, sem preconceito, sem julgamento, sem análises. E aí, nesse lugar, você une as suas mãos na frente do peito, conectando ao seu coração. Juntas, a gente entrou 3 vezes o mantra Om. Em seguida, eu vou entrar alguns mantras. Inspira para entrar. Om. Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryampam Vande Guru Parampara Shri Jagannatharam Devi Sita Padmatasana Hridaya Sagaram Pita Om Atim Pranatosyam Om Sahanam Bhavatu Sahanam Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, galerinha. Bom, gente, então, no encontro passado, vocês lembram que a gente falou de karma, ação e resultado, né? Na tradição do yoga não existe punição. Não existe Deus como um juiz que está lá te julgando o tempo todo. Acho que ainda está dando, seu José, a caixinha. Ainda está dando microfonia. Talvez bote ela um pouquinho mais para trás. Ou talvez vire ela para lá, para ver se melhora para o outro lado. Não sei por que hoje está assim. Os dias não estão. Vamos
Vamos ver se agora melhor. Aí, pronto. Então, acho que agora foi. E aí a gente falou de. Não. Ah, não, pode ficar aí. Vou fazendo um pouquinho de interferência. Enfim. Aí a gente falou de que não existe esse Deus que julga. Deus, na tradição védica, né, da onde saiu o yoga, ele é só uma inteligência, uma ordem que dá o resultado das suas próprias ações. Né? Lembrem? Então, se eu estou fazendo isso, eu vou ter um resultado X. Então, não tem uma coisa que está sendo, ai, que infortúnio, tá, eu estou sendo punida. Não, você não está sendo punida, você está experimentando os frutos das suas ações. Só que a maioria das vezes a gente age inconscientemente, a gente não sabe que a gente está se prejudicando. Ou a gente sabe e não quer enxergar. E aí a gente não deixa de experimentar o resultado. A ignorância, ela pode até atenuar, mas a ignorância não alivia o resultado. E a gente falou também de vidas anteriores, que na tradição do yoga acredita-se em vidas passadas. Então, se você está experimentando hoje coisas ruins e você é uma pessoa muito boa e faz tudo correto, e mesmo assim você sofre, significa que em outros momentos, em outras vidas, você já agiu e agora o resultado frutificou nessa vida. Sementinha, cada vida frutifica uma semente. E aquele semente é o karma que você vai viver nessa vida. Então, para o yoga não existe nada que esteja fora do lugar. Injustiça é um conceito errado dentro do yoga. Não existe injustiça. Por incrível que pareça. Isso é justo, isso é injusto, isso não existe. Existe a pessoa está vivendo aquilo que ela precisa viver. Isso a gente falou na aula passada. Oi, Raquel, querida. Gente, tudo bom? A Raquel está aqui com a gente. Bom dia. Deixa eu ver, a Antônia também está entrando e a Agnes não vai conseguir, mas eu estou gravando para ela. E aí, gente, então hoje a gente vai falar de um outro conceito muito usado no yoga, que significa Dharma. Dharma, né? D-H-A, Dharma. Dharma. Dharma pode ser entendido em várias perspectivas, vários pontos de vista. Não tem como você falar de Dharma e estar falando só de uma coisa. Você tem que entender qual é o ponto de vista. Eu acho que vai ter que abaixar o som, né? Tá longe? Acho que tem que abaixar. Deixa eu ver lá, peraí, porque tem só um minutinho, gente. Calma aí. Mais para lá, será? Deixa eu ver. Ver se vai melhorar, tá? Parece que sim. Então, Dharma tem vários pontos de vista. Eu posso analisar Dharma por vários motivos. Então, oi, dona Antônia. Oi, dona Fátima. Fique à vontade aí, tá? Ok, obrigada. Tá. Então, é assim, karma é ação e resultado. E aí a gente vai experimentando, né, de acordo com a nossa história. Mas o que pode, vamos dizer assim, o que pode mudar o nosso karma? Não do passado, mas daqui para frente. Lembra que a gente falou sobre livre-arbítrio? A gente falou de livre-arbítrio, que ele existe, só que ele existe relativamente, né? Então, existe livre-arbítrio. Eu posso escolher a cor da roupa que eu vou. Mas, mesmo assim, eu vou ter que viver aquilo que está destinado para mim. E aí, o que pode mudar o meu karma de hoje, as minhas ações de hoje, para que no futuro eu experimente um resultado diferente?
É o Dharma, é seguir o Dharma. Então, Dharma, se você for olhar lá da raiz mesmo, da palavra Dharma, né, que de onde vem, do sânscrito, Dharma significa sustentar. Aquilo que sustenta. Aquilo que sustenta. O que sustenta? O que ele está dizendo? O que é isso que sustenta? Dharma é tudo aquilo que sustenta a ordem natural das coisas. Tudo aquilo que está contribuindo e indo junto com a ordem natural das coisas. Então, vocês concordam comigo que o universo é inteligente? Dá para sentir que existe uma inteligência no mundo? Se não tivesse inteligência, como que, sei lá, como a gente falou, de uma semente ia sair uma árvore, se não tivesse inteligência? Se não tivesse inteligência, como que o rio ia secar, né, quando precisa, ia chover quando precisa? Como que ia ter, como que a gente ia sentir fome e comer, né? Como que a gente ia ficar doente e depois se recuperar se não tivesse uma inteligência muito inconcebível, essa inteligência, porque ninguém aqui na Terra é tão inteligente quanto essa inteligência do universo. Tem como. E essa inteligência, ela sempre flui de uma maneira muito perfeita em direção a uma harmonia. A ordem, ela nunca é desarmonia, ela nunca é destruição. Então, por exemplo, se existe queimada, se a natureza está morrendo, é porque alguém fez alguma coisa contra essa ordem, e aí acontece o que acontece. A natureza vem e dá a resposta, ação e reação, ela dá o resultado das ações. Mas quando a gente começa a seguir essa ordem, essa inteligência, a gente está seguindo o Dharma. Então, o Dharma, na perspectiva de ordem, significa seguir a evolução do mundo. Então, pensa comigo, o que vai ser mais benéfico para mim e vai me fazer evoluir mais? Ficar brigando todo dia na minha casa ou tentar encontrar mecanismos para entrar em harmonia com as pessoas? O que vai ser melhor? Tá na cara, né? Entrar em harmonia com as pessoas. O que vai ser melhor? Eu me empanturrar de comida ou eu comer uma comida equilibrada? Né? O que vai ser melhor? Eu buscar dormir bem, me exercitar, ou eu só ficar parada e tal, não fazendo nada, dormir mal e tal, e tal. Então, quando a gente busca entrar, dançar junto com essa ordem, eu estou seguindo a ordem evolutiva das coisas. Porque o mundo, essa ordem, ela é evolutiva, ela não regride. Vocês já viram alguma coisa regredir? Não tem como regredir. Sempre a gente está evoluindo. Sempre a gente, as pessoas, o universo, tudo está com uma constante evolução, mudando para evoluir, mudando para evoluir. Então, por exemplo, os nossos filhos são melhores que a gente. Os nossos netos vão ser melhores ainda que a gente. Fique à vontade, querida. E assim vai, porque é a evolução das coisas. Então, quando a gente escolhe livre-arbítrio, usar, né, escolhe ir a favor da evolução, da harmonia, da ordem, a gente está no Dharma. Então, vamos ver mais exemplos. Desmatamento. É a favor ou contra a ordem, gente? Contra a ordem. Usar droga, beber, bebida alcoólica, álcool, cigarro, droga, é a favor ou contra a ordem? A gente fica mal. A gente não fica bem.
Tudo aquilo que incomoda a gente, que deixa qualquer forma de incômodo, de desconforto, está contra a ordem. Ah, Marina, como que eu sei se eu estou ou não seguindo a ordem? Quando você tem uma taquicardiazinha, uma palpitaçãozinha, uma tristeza, quando você deita e não consegue dormir direito, fica alguma coisa ali te martelando, tem alguma coisa na tua vida ali no dia que não foi de acordo com a ordem. E é difícil mesmo, porque a gente vive distraído. A gente nunca está atento todo momento, e aí a gente faz algumas coisas, algumas besteiras, e aí quando a gente não tem paz. Então, para você entender que você está em harmonia, está seguindo o Dharma, é quando você deita e dorme. Bem, tranquila. Você não tem ansiedade demais, você não tem angústia, você não tem esses sintomas, você está em paz. Eu estou em paz. Eu erro, não quer dizer que eu vou ser um santo. Eu vou errar, mas eu vou lá e pensar, pô, eu errei. Então, eu fui contra a ordem ali de alguma forma. Então, qual que é a ordem? O que é a harmonia nessa situação? Eu vou lá naquela pessoa e vou falar, oi, olha, eu errei com você, me desculpe. Depois disso, se ela quiser desculpar ou não, beleza, mas eu fiz o que estava sendo requerido que eu fizesse, eu vou dormir tranquila, porque eu fiz o que eu pude. Então, esse Dharma maior, de seguir a ordem natural das coisas, é só a gente pensar. Essa atitude que eu estou tomando, ou essa atitude, essa palavra que eu vou falar, causa harmonia ou causa sofrimento? Vai me causar ou vai causar no outro harmonia ou sofrimento? Pensem nisso. Então, se alguém conta para a gente alguma coisa e eu vou lá e inflamo mais, eu digo assim, nossa, mas é mesmo, mas isso, aquilo, dou aquela chama toda, né? Aumento mais, boto tudo mais aquele fogo. O que acontece? Eu estou indo contra uma harmonia. A pessoa nunca vai entrar em harmonia, a pessoa vai ficar em mais angústia, né? Não quer dizer que eu tenho que mentir, mas quer dizer que eu tenho que tentar, de alguma forma, entrar e fazer com que aquilo se harmonize. E às vezes, gente, a harmonia, para ir para a harmonia, vai precisar de uma dor. Às vezes eu vou sim precisar falar uma verdade na cara daquela pessoa. Às vezes eu vou precisar ser contundente, mas nunca para prejudicar, e sim para harmonizar. Porque às vezes a verdade tem que ser dita para depois entrar numa harmonia. Tá? Isso é Dharma em relação à evolução. Então, sempre que vocês forem fazer alguma coisa, pensem: isso vai me aprisionar mais? Isso vai me causar mais sofrimento? Ou isso vai me libertar? Vai me causar mais. Vai dar assim, porque vocês praticam yoga e vocês têm tempo para dar uma pensada antes de agir. Então, isso que eu vou falar para essa pessoa vai deixar ela mais angustiada ou vai trazer um equilíbrio na vida dela? Que às vezes não é naquele momento, mas é depois. Entende? Então, a gente precisa estar de acordo com a evolução. Isso é Dharma. Se vocês estiverem com a evolução. Então, um exemplo simples, que eu já dei esse exemplo. Eu vejo uma vaga de idoso. Aí não tem ninguém olhando. E aí? E não tem lugar onde estacionar. E tem uma vaga de idoso, mas não tem ninguém olhando. E eu não sou idoso, né? E aí? Se eu paro na vaga e, vamos supor, aí chega alguém. Então, isso é de acordo com a ordem evolutiva? Não é. Não é. Porque, tu viu minha mensagem? Tá. Então, isso não é Dharma. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, tá até na Bhagavad Gita, a escritura. O Dharma protege aquele que protege o Dharma. Então, se eu protejo a ordem, ou seja, se eu digo não vou fazer isso, por mais que ninguém esteja olhando, é impressionante como você depois é abençoado de alguma forma. Então, daqui a pouco você, não vou parar nessa vaga, eu vou parar lá longe, vou andar o que for para eu conseguir chegar lá. Na outra vez que você for lá, vai ter uma vaga bem na frente para você.
Porque o Dharma vai te abençoando e vai te protegendo, porque é um senso de comunidade, a evolução. Então, quando você está junto com ela entende que você também está junto com ela. Então, ela vai te dando as coisas boas. Mas se você está indo contra, não tem como, porque isso não é evolução, ela não vai poder te abençoar. Então, se eu, sei lá, xingo uma pessoa, se eu fecho alguém no trânsito, se eu minto para uma pessoa, não está a favor da evolução das coisas. Eu vou ter um resultado. E aí a gente vai meio que, a gente vai perdendo algumas bênçãos que a gente poderia ganhar. Então, faça um teste. Quando alguma coisa for muito difícil para você fazer, mas que você sabe, porque a gente sabe o que tem que fazer ou não, que é certo e errado, todo ser humano nasce sabendo que é certo e errado. Quando a gente faz o que é certo, apesar de tudo que a gente vai ter que enfrentar para fazer aquele certo, repara depois. Repara a chuva de bênção que vai vir para você. É impressionante. Então, seguir o Dharma é seguir a evolução do mundo, a ordem. Fazer o que é correto, gente. Fazer o que é correto. Dá trabalho fazer o que é correto. Dá trabalho. Dá trabalho pra caramba. Entendeu? Porque a gente quer fazer logo ali o que é mais fácil, rapidinho. Mas dá trabalho você ser verdadeiro com alguém. Dá um baita trabalho ser verdadeiro. Não, é isso que eu tô falando. Você não tem paz, porque você não segue o Dharma, você não tem paz. Não tem paz, não adianta achar que você vai ter. Você está aliviado, eu fiz o que eu. E não quer dizer que você vai acertar sempre. Mas naquele momento você tentou fazer o correto. Só que é aquilo que eu falei, dá trabalho. Então, outro exemplo. Fazer o que é correto é um exemplo bem difícil. Eu tenho 40 anos e vamos botar esse exemplo. Eu tenho 40 anos, não, tenho 30 anos, vai. E eu até hoje moro com meus pais. Vamos lá. Qual é o problema disso? Aí a gente já está entrando no outro ponto de vista do Dharma. Então, o Dharma é evolução, agora o Dharma, papéis da nossa vida. O que é o Dharma, papéis da nossa vida? Nós viemos com vários papéis para cumprir. Se eu tive filho, eu vou ter que cumprir o papel de mãe. Se eu sou casada, eu vou ter que cumprir o papel de esposa. Se eu sou filha, eu vou ter que cumprir o papel de filha. Se eu sou amiga, eu vou ter que cumprir o papel de amiga. Se eu sou aluna, se eu sou professora, se eu sou médica, se eu sou profissional, enfim. Eu tenho vários papéis. E cada papel requer alguma coisa de mim. Então, seguir o Dharma, no sentido de seguir os nossos papéis das nossas vidas, é assim. Será que aquele papel que eu estou exercendo está no seu devido lugar? Então, o exemplo da filha de 30, 40 anos que ainda mora com a mãe. Essa casa não vai ter paz. Infelizmente, falando para vocês. Não vai ter paz. Por quê? Porque é esperado que depois de uma certa idade, salvo, claro, exceções de mãe doente, tá? Claro, mãe doente é missão, é dharma da filha cuidar. Mas, assim, é esperado que depois de uma certa idade os filhos conquistem a sua independência e vão ter seu espaço. Entende? Não quer dizer que ele está se rompendo com a mãe, ele vai estar visitando a mãe, vai estar, né, fazendo tudo ali, ajudando como pode. Mas é esperado que crie-se uma certa independência da mãe. E se isso não é criado, as duas vão viver brigando, ou com as irmãs, ou com alguém, porque está fora do Dharma, daquela filha. E daquela mãe também que está segurando e não quer soltar. Outro exemplo, mãe, filha agora, né? Agora é o contrário. Eu sou a mãe daquela pessoa.
E aí é esperado que eu cuide dela até uma certa idade, até que ela adquira independência. A mãe tem que cuidar do filho. Sabe aquelas mães que não cuidam direito? Assim, no sentido de deixa para a avó, que a gente sabe que tem demais. Ou então deixa na creche e tal, salvo situações financeiras e sociais, que a gente sabe que existe, mas a mãe tem que virar das tripas corações para cuidar daquele filho. Por quê? Porque foi ela, é papel dela, não é papel da avó. A avó tem que entrar como suporte, como ajuda, né, como companhia, e não é o papel da avó cuidar. Então, quando uma avó está cuidando, está criando o filho de alguém, vai ter problema. Pode ser trauma, pode ser a outra não vai, porque não está seguindo uma ordem natural de mãe que cuida de vó que é vó. Se eu sou amiga da Jamila, e aí eu vou lá e ela, sei lá, me pergunta, quer conversar comigo, e vai me pedir um conselho. É esperado que uma amiga dê um conselho o mais verdadeiro possível para a pessoa, por mais que doa. E aí ela me pergunta, o que você acha que se eu faço isso, eu não faço? Aí eu vou lá e, para agradar ela, eu digo, vai lá e faz, faz. Ou então, não, é assim. Sabe, eu fico querendo agradar ao invés de ser verdadeira. Eu não estou exercendo meu dharma real de amiga, não estou sendo amiga dela. Então, tem certos papéis na vida que a gente precisa ver se está no lugar. Esposa e marido. O que é relacionamento de esposa e marido? Ou de namorado, que seja. Significa a mesma coisa ali, né? O mesmo pensamento de parceria. Parceria nunca foi dependência. Então, se de um lado você está dependendo do seu marido, da sua esposa, por algum motivo, eu dependo dele financeiramente, não está legal. Eu posso ele ser a maior renda, mas eu preciso também, eu posso até não ter condições de ter escolhido, mas eu tenho que contribuir, porque aquilo é uma parceria. E se eu não contribuo financeiramente, eu contribuo cuidando do filho. Por exemplo, cuidando da casa, mas eu estou contribuindo. Então tem que ter uma contribuição, porque é uma parceria, como se fosse uma. Gente, casamento é sociedade. É uma sociedade que as pessoas querem viver bem ali e tal, para fazer aquele lar prosperar em todos os aspectos. Agora, se eu pego meu marido e começo a tratar ele que nem um filho para mim, ou seja, eu começo a, primeiro, mandar nele, a dizer o que ele tem, o que ele não tem que fazer. É meu papel isso? Isso é papel da mãe dele, ou dele mesmo. Ou então eu pego e fico fazendo tudo, como se fosse uma mãe mesmo, fazendo comida, fazendo isso, e não sei o que lá, e dando tudo para ele. Sabe, como mãe e não como parceira. A relação se distancia como homem e mulher. Então, a gente precisa ter cuidado com esses papéis das nossas vidas e pensar se está sendo seguido legal. Então, mãe é para ser mãe, é para proteger, é para nutrir. Não é para ser amiga. Mãe que quer ser amiga de filha. Não vai dar certo. Amiga é amiga, tem outro papel. Mãe é mãe. Não quer dizer que você não vai ser amiga no sentido de você compartilhar coisas, ter uma relação bonita de mãe e filho, mas é a mãe e a filha, né? Se fica amiga, fica no mesmo nível. Aí você vai ter que experimentar as consequências de começar a ser amiga. Porque se você é amiga da sua filha, quem vai ser? Quem vai ser a mãe dela, né? Então, esses papéis a gente precisa corrigir na nossa vida para a gente ir a favor do Dharma. Porque o Dharma só quer que as coisas evoluam. O que é melhor para aquele marido dependente? Manter ele mais dependente de você ou fazer ele crescer em cada um no seu papel? Claro que eu vou servir ele porque eu gosto, mas ele também me ajuda. Nós nos ajudamos. E a gente não está junto porque a gente depende um do outro. A gente está junto porque a gente é parceiro. A gente compartilha de coisas e a gente quer crescer junto. É diferente. E aí, quando você está em paz no relacionamento,
é quando você está na ordem. Não, eu estou em paz, eu estou bem, estou na ordem. Tem alguma coisa fora de lugar, porque algum papel se você está sendo mãe do seu marido, ou filha dele, ou amiga dele, ou psicóloga. Tem gente que quer ser psicóloga do marido. Não vai dar certo. Olha, eu acho que não sei o que lá, acho que não sei o que lá, não, faz isso, faz aquilo. Não dá. Uma vez meu professor falou assim: olha, se você começa a ser mãe do seu marido, psicólogo, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Ele vai começar a querer arrumar uma namorada fora, né? Porque ele quer alguém que seja o papel da esposa, da mulher. Entende? Então a gente precisa tomar cuidado com esses dharmas. Tá? Então, dharma, evolução. Eu estou fazendo aquilo que é melhor para mim e para o mundo. Isso é dharma. Se eu estiver fazendo aquilo que é melhor para o mundo, eu estou seguindo o dharma. Eu estou exercendo meus papéis direitinho. Então, outro exemplo, eu estou lá no meu trabalho. Aí, espera-se que eu faça aquele determinado trabalho. Só que eu não faço. Eu dou muito pouco, eu não estou a fim de fazer. Eu passo para o outro. Eu não vou. Eu falto. Eu não estou exercendo aquele dharma direito. Então, isso vai ter uma consequência, tanto de incômodo, né, de ansiedade, de qualquer desses sintomas, quanto de uma cobrança mesmo que vai chegar. Então, exercer os papéis direito é fazer aquilo que espera que você faça. No meu caso, eu sou médica, ok. O que é esperado de mim? E eu cuide da saúde do paciente que chega para mim. Física, mental, o que for, que conceito de saúde. Se chegar aquela demanda para mim, mas eu sou otorrino, laringologista, então o paciente está morrendo e eu não vou fazer nada, porque eu sou otorrino, eu não aprendi isso, está errado. É esperado que eu faça alguma coisa. Então eu sou médica, mas aí o paciente me diz que está com algum incômodo, não sei o quê, vai para o psicólogo, tchau. Eu não estou cuidando da saúde toda, porque as pessoas esqueceram um pouquinho dessa parte, né? A saúde, ela é completa. Então, eu tenho que estar também tentando exercer esses papéis corretamente. Esse é o segundo ponto de vista, né? Perspectiva do Dharma. E a terceira coisa do Dharma que é o que a gente menos tem que se preocupar, porque quando a gente está com esses dois bem feitos, esse terceiro chega para você, propósito de vida. Dharma como propósito de vida. A gente escuta muito. Qual é o meu propósito? Meu Deus, todo mundo fala que a gente tem que ter um propósito de vida, que existe um propósito maior, que eu vou fazer, e às vezes a gente fica pensando que é uma coisa grandiosa, né? Eu vou fazer um propósito grandioso e tal, não sei o quê, mas nem não é. Algumas vezes outras não. Então, propósito de vida é quando você encontra dentro desses papéis um papel que vai te guiar, que vai te nutrir, que vai te abastecer, que vai te fazer vibrar, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, sei lá, às vezes o propósito de vida de uma pessoa é cuidar de um filho. Não é nada grandioso. Às vezes, o meu propósito de vida, ou seja, eu vim para essa terra para cuidar daquele filho. E eu adoro aquilo. Eu adoro ser mãe, eu adoro fazer aquilo. Eu faço muito bem, eu estudo para ver se eu estou educando direito, eu pergunto, eu faço o meu melhor dentro daquilo ali. E aquilo me nutre, aquilo me abastece, aquilo é o teu propósito de vida. Às vezes, o propósito de vida coincide com o trabalho. Então, meu propósito de vida é dar aula de yoga. E aí, meu propósito de vida é dar aula, ensinar, falar sobre isso e tal, passar isso. Isso aqui é como se fosse uma bússola para mim, uma bússola. Para onde aponta a bússola, eu estou indo. Então, por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês. Aí
aparece uma outra demanda, né? Ah, vai dar aula não sei aonde. A minha bússola entende que aquilo vai ser bom, porque isso me abastece, não importa qual for o público. Eu vou estar seguindo o meu propósito, que é ensinar isso. Mas, às vezes, esse propósito maior vai precisar esperar ou segurar um pouco até eu cumprir os outros menores. Então, se aparece uma aula para eu dar no horário de vocês, por exemplo, que não tenha sido, né, ordem maior, né, claro, da prefeitura para eu ir, eu não vou. Eu não vou. Ai, mas é para as crianças carentes, mas é para as mulheres com câncer. Vamos lá, vamos lá. Porque o meu Dharma é estar aqui toda terça e quinta com vocês. Como que eu posso, por mais que seja uma causa nobre, é esperado que eu cumpra isso aqui. Então, o Dharma maior, como propósito de vida, ele nunca pode ser incompatível com os seus papéis. E se eles baterem, você tem que primeiro exercer os papéis. E quanto mais você exerce bem e vai seguindo a ordem natural das coisas, mais o seu propósito de vida chega para você e aparece. Sabe aquela coisa que você faz como se fosse realmente algo que nada é maior que aquilo? Não sei se vocês já encontraram esse lugar. Tipo assim, é como se é um chamado da alma. É um chamado da minha alma. Minha alma me chama para ser mãe. Minha alma me chama para contribuir ali naquela forma. Minha alma me chama para, não sei, sempre esse propósito, ele nunca é só para você. O propósito, ele é no sentido de contribuição. Eu vou estar contribuindo para aquilo ali. Então, porque, gente, a gente não veio para o mundo para se divertir. A gente não veio para o mundo para brincar, parte de diversão, curtir a sextou. A gente não veio para sextar. A gente não veio para trabalhar durante a semana inteira, curtir o final de semana, depois se aposentar e deu e tal. Ou então a gente não veio para aproveitar, para viajar. Isso são complementos que são legais e podem vir. Mas a gente veio para cá, para o mundo. Para que a gente veio para cá, para o mundo, vocês acham? Se não é para se divertir, se não é para curtir, se não é para aproveitar. Para que a gente veio para cá? Para contribuir, para servir. Porque a gente não está sozinho. A ordem é como se fosse nosso pai e nossa mãe. A gente tem que servir, tem que contribuir. Então é para isso que a gente veio, gente. Nem conto. E aí? Eu estou contribuindo para o mundo? O caminho que você contribui com muito amor é o teu propósito. Então, se vocês ainda não encontraram, pensem. Qual é o lugar que eu vou contribuir para o mundo com com tanta intensidade que eu não vejo nem a hora passar no relógio. Era 7 horas, quando eu olho meio-dia, meu Deus, eu nem vi passar, estou aqui fazendo essa sopa da caridade, conversando com todo mundo e nem vi passar a hora. Foi tão bom, e se alguém chama de novo, vamos! Peraí, eu não tenho nenhum compromisso, estou ok com meus papéis, vamos! Isso é um propósito de vida. E cada um vai ter um. Não existe nenhum propósito de vida igual. Não existe. Pode ser até parecido ali, mas nunca é um igual ao outro. Então, o que a Evan faz, o propósito dela não vai ser igual ao da Célia. Entendem? Cada um vai ter um. Então, o que vocês fazem na vida de vocês que te abastecem, que te mantém presente, mas que vocês estão contribuindo e não curtindo? Porque curtir é só uma parte da viagem. Não é
não é o que é realmente esperado, né, que a gente faça, não é o que a gente veio para fazer. Então, pensem nisso, porque, por exemplo, às vezes o Dharma da Dona Vanderlene é costurar para os outros. Quando coincide com o seu trabalho, é muito legal. Às vezes não coincide, tá tudo bem. Pode ser, como eu falei, pode ser cuidar de um filho, cuidar de uma casa, pode ser cuidar de um jardim, pode ser, sei lá, né? Contribuir, a gente tem que estar contribuindo, porque senão a gente adoece. Ficar aposentado e não contribuir, a gente adoece. A gente tem que contribuir. Mas eu estou doente, tal e tal, contribua lá na tua casa. Contribua, porque a gente veio para servir. É isso que a gente veio fazer, servir. Servir quem, gente? Contribuir para quem? Porque quando a gente contribui para uma pessoa, para quem que a gente está contribuindo de verdade? A gente está contribuindo para essa ordem, que diz que a evolução vai ficar melhor assim. Quem é a ordem, gente? Quem é a ordem? Quem é a inteligência? Qual é o nome aqui ocidental? Essa ordem que diz que é assim, que funciona melhor assim, que a vida é assim, precisa fazer assim, não pode mentir porque senão desarmonia, que o sol vai nascer, que as estrelas vão surgir. O que é? Quem é essa ordem? Deus. Deus é a ordem. Eu estou falando de ordem aqui para não chamar de Deus, para vocês entenderem o que é Deus no contexto do yoga. É Deus. Então, Deus é a inteligência do universo, que faz uma semente virar um. Vocês acham que isso aqui não é Deus, não? Que faz virar isso? Que inteligência é essa que faz a seiva subir, sei lá, alimentar a planta? Como é que pode ser tão inteligente assim? E é muito maior do que a nossa inteligência. Muito maior. Como é que pode o nosso coração bater certinho, funcionando o rim, os hormônios equilibrando, os eletrólitos no corpo? Como é que pode existir uma inteligência dessa? Muito antes de você existir. A ordem é Deus. Então, quando eu sirvo a Ocilene, eu estou servindo a Deus, porque Deus está lá. Deus está em todo mundo. Deus é o todo. Então, às vezes a gente pensa assim, não vou ajudar aquela pessoa não, porque aquela pessoa me fez mal. Cara, experimenta ajudar quem te fez mal, para você ver só o que acontece. Assim, se você ficar atento e observar os resultados de você ajudar, é impressionante o que acontece. Experimenta, vamos agora voltando para os dharmas, experimenta agora viver uma vida da seguinte maneira. Experimenta viver uma vida consciente das consequências das suas ações, que é o karma. Experimenta viver uma vida de acordo com essa ordem, né? Fazer o que harmoniza o mundo e não desarmoniza. Viver pensando no que é melhor para o todo, não só para mim. Experimenta viver pensando no que é melhor para os outros, não só para você. Mas se o que é melhor para o outro não for melhor para mim, e aí? Por exemplo, é melhor para o outro que eu. Melhor para o outro que eu, sei lá, que eu o quê? Que eu minta. É melhor para o outro que eu fale aquela mentirinha para ela. É melhor para ela, né? Eu posso pensar assim. O que vai levar aquela mentira, gente? Onde é que aquilo vai levar? E quando eu minto para mim mesmo, enganando, que é que a gente faz tanto tempo mentindo para gente, o que vai ser melhor para você, mentir ou falar a verdade? Então, seguir esses preceitos éticos, não é morais, porque moral, cada religião tem uma doutrina, tem uma moral, diz que faz assim, diz que faz assado, mas tem a ética. A ética, ela é a ordem. Não mentir,
né? E não mentir não é só não falar a verdade, é ser verdadeiro com você, fazer o que é correto. Roubar. Ah, a gente pensa assim, não vou roubar. Não, não roubo. Sério que não rouba? Para pra pensar. Quando chega alguém lá contigo, a tua amiga, e tu fica blá, 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 2 horas falando e ela te ouvindo. Você não tá roubando o tempo dela, não? Roubando o tempo dela. A gente rouba muito. E quando eu faço assim mal feitinho, que é para poder fazer mais rápido, parece que eu estou sendo mais rápida, mas eu estou roubando uma oportunidade de fazer algo. Então, é muito. A gente vai chegar depois nessa ética do yoga. Então, fazer o que é correto. O que é correto? Eu cuidar do meu corpo ou deixar ele de qualquer jeito? Gente, cuidado. O que é mais correto? Eu rezar, ter uma conexão com algo maior, eu viver independente, tudo doido na minha vida. É muito óbvio, todo mundo sabe o que é correto. Então, quando você escolhe seguir a ordem, a evolução, fazer o que é correto, na medida do possível, o máximo possível, né? E também exercer meus papéis bem feitos, o meu propósito de vida maior aparece assim, cai no meu colo. E cada um tem um. Propósito de vida, pensando agora lá no mapa astral, pode ser se conhecer, seu propósito de vida pode ser autoconhecimento, seu propósito de vida pode ser ser o esteio de uma família, seu propósito de vida pode ser aprender a ser uma pessoa fraterna, seu propósito de vida pode ser cuidar do seu lar, pode ser cuidar do seu filho, pode ser resolver problema. Tem pessoa que veio no mundo para resolver problema, tá? Acreditem. Está contribuindo resolvendo problema, tem um monte. Tem gente que veio no mundo para curar a relação com o outro, o casamento, aprender sobre isso. Tem gente que veio no mundo para se transformar, né? Fazer uma mudança interna, uma transformação como maior propósito. Tem gente que vem no mundo para seguir uma religião, uma doutrina específica e contribuir ali. Sempre contribui. Tem gente que vem para né, o propósito é o trabalho, contribuir de forma de trabalho. Tem gente que vem para trazer lucros para as outras pessoas. Tem gente que vem para desapego, no meu caso. Cada um tem um. A gente vai vendo, né? No mapa a gente vê que cada um tem um propósito de vida. Um dia a gente pode até fazer aqui para vocês. Mas, independente disso, né? Daquilo que é o maior. Antes da gente ficar pensando nisso, a gente volta algumas casas e começa do começo. Eu estou fazendo o que é correto, isso é bom para o planeta, isso é bom para o outro, isso é bom para mim. Agora não, mas depois vai ser melhor. Eu estou exercendo meus papéis corretamente, eu estou contribuindo para o mundo. Isso é Dharma. E é só o Dharma que tira a gente do Karma. Por quê? Porque se a gente está fazendo tudo doido, experimentando vários resultados não muito bons, a única coisa que pode fazer eu sair daqui é fazer o que é o certo. Só é isso. Porque se eu continuar fazendo, eu vou continuar experimentando aqueles frutos. Sabe? Eu vou já traduzir para vocês o que ela está falando, tá? Ajuda a visitar uma casa. Aí eles eram da Igreja Universal. Aí ninguém podia escolher casa. Tinha que entrar naquela casa determinada família. Para fazer o quê? Conversar com eles, né? Sim, Para saber como é que estava a vida, porque a vida do interior é uma coisa bem banal. sim. Aí a mulher comportou-se tão mal. A mulher da casa? A mulher da casa. Ah, Ela disse que não tinha nenhum sapato na casa dela, porque para ela os sapatos eram podres. Estava certo, era a igreja dela. Aí eu sempre a paciência bem aqui, né? Mas aí naquela hora do Senhor, me dá força, me dá sabedoria.
Me dá o discernimento que eu vou ter essa vida. Aí, tudo bem, senhor. Aí eu vou com a colega, ela, não, ninguém vai entrar, não. Vai deixar. Tá bom, senhora. Outra hora eu venho aqui com a senhora. Aí fui embora. E pronto. Chegamos lá, o médico está tudo muito bem, tudo bem. Aí, olha a diferença de um campo para outro. Uma casa para outra. Aí, quando nós voltamos, terminamos para na porta, ela estava na porta. A casa de vocês? Na casa dela, né? Ah, sim. Ela estava na porta. Eu disse, vocês estão com muita pressa? Falou, senhora, nosso trabalho é esse. Então, vem aqui comigo. Aí a outra disse, olha, ninguém vai não, só vai cacetar a gente. Não vai não. Aí chegamos lá e ela disse, olha, eu mandei para vocês entrarem para tomar um café. Eu vou pedir desculpa pela minha ignorância. Eu tratei vocês muito mal. Mal sabendo Deus que vocês seguem, eu mesmo que vocês. Eu não posso tratar ninguém. E graças a Deus, olha. E elas foram, e vocês foram ainda, Mais apessoada. porque vocês, ela podia falar, eu não vou não, eu não, você me tratou muito mal, agora não, você vai ter se vingado. Vingança é um sentimento que traz paz ou desconforto? Ela poderia ter falado, eu não vou não, não, minha senhora, olha, você me tratou muito mal, fique aí, eu não. Ia ser pior. Ela teve uma atitude de humildade. Ela entrou e falou, ok, você está se desculpando, eu vou aqui, vamos te ouvir, vamos conversar. É exatamente isso. Isso é seguir o Darwin. E ficou bem. Depois as coisas se resolveram, entende? Então, pegando esse gancho aqui da dona Lene, quando a gente é verdadeiro, gente, acho que esse é o principal, sabe? Ser verdadeiro. Primeiro, tenta ser verdadeiro com você. Esquece com o olho. Tenta ser verdadeiro com você. Eu quero mesmo fazer isso? Eu não quero. O que faz sentido para mim? O que não faz sentido para mim? E outra coisa, gente, sinceramente, vocês acham que religião, como é visto aqui, política, é mais religião, política que não se discute, futebol, sei lá, tem sentido? Como é passado para cá? Sabe por que não? Porque separa. Vocês acham que a ordem separa? Deus escolhe, não, meu povo preferido é o católico. Eu escolho esse povo, o resto é ruim. Não, meu povo preferido é o muçulmano. Só vocês que eu amo. O resto não. O resto eu não amo tanto. Em sentido, religião era para ser a outra coisa. Era para ser espiritualidade. Porque não tem que ter, separa tudo que separa para contra a ordem. A ordem junta, a ordem agrega. A ordem caminha junto, parceria, conexão, irmandade, fraternidade. Isso é ordem. Separou, não está na ordem. Então, esse negócio de julgar a religião dos outros, pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Porque isso não é ordem. Mesma coisa política. Que besteira tá discutindo política. Política só separa esquerda, direita. Partido, separa. Faz as pessoas brigarem. Então, para que eu vou estar discutindo, perdendo meu tempo com algo que não existe de verdade, está contra a ordem? Então, um dia, lá em Satyuga, nas outras eras, há muitos milhões de anos lá para frente, não vai ter mais nada disso. Política, religião. Porque enquanto existe separação, está contra a ordem. Então, se eu já sei que não está legal, que não é o correto ser dessa forma, não seria o que a ordem espera, para que eu vou ficar brigando com outro que sim é melhor que o outro, gente? Saiam disso.
Ah, porque o político é isso, o político é aquilo, não sei o quê, e as pessoas brigam e se separam e saem de casa e não sei o quê por causa disso. É uma perda de tempo, porque está tudo errado. Não tem nada certo nesse meio político e nem. Não está certo. Vai discutir uma coisa que está errada, uma pessoa também, e você também está errado, porque você está discutindo, e a outra pessoa também está errada, e a política está errada, e o mundo separativista está errado. Então não percam tempo, não. Vão ter a paz de vocês, entendeu? Deixa a pessoa falar lá, deixa ela ter a razão dela, né? Então, tudo que separa está contra a ordem. O que mais que separa? Negócio de essas coisas que tem agora, né? Gays, não sei o que lá, isso, aquilo, separar, os excluídos, né? Nós somos excluídos porque nós somos negros. Aí os negros agora, coitados, são excluídos. Ah, não sei quem, os que sofrem bullying, não sei o quê. Para pensar. Isso só vai gerar mais separação. Porque agora o grupo dos excluídos estão separados do resto da sociedade. E aí, entre eles, é muito fácil viver, porque eles são iguais ali e se separam, ó, separam. Não pode ser assim. Então, não evitem, tentem sempre ir para um lado mais humano, um lado mais fraterno, um lado mais de conexão geral, maior. E pensem, isso aqui está segregando, não é bom. A ideia é coletividade. Quanto mais coletividade, menos segregação, melhor. Então, sinceramente, isso aqui depois a gente fala em um outro encontro. Esse negócio de grupo só faz acabar com a humanidade. Os autistas, não que a gente tem que entender o contexto e sabe, fazer ações a favor, mas separar, botar como, entendeu? Separar o que é bom, o que é ruim, isso aqui é isso, isso aqui é bom, isso aqui não sei o quê, nananã, presta a minha religião, presta meu partido, presta isso, presta isso aqui, é furado. Nem percam tempo de vocês, gente. Sério, não percam, porque vocês vão só se desgastar. Tá? Então, Dharma é isso. Eu acho que era isso que eu queria falar. Alguém quer fazer uma pergunta? Sobre Dharma, ainda um pouquinho sobre Karma. Ficou alguma dúvida? Pensem na vida de vocês. Será que isso que eu estou fazendo é de Dharma? Eu estou fazendo o que é correto? Podem falar, se quiserem. Ah, eu acho que naquela minha relação não estou seguindo. Será que se eu fizer isso com aquela pessoa, isso é dármico? Será que está na... Karma todo mundo tem. Karma não é uma pessoa. Karma é ação e resultado. É. Eu passei a ordem. A minha meu marido. Ah, tá. Hoje ela veio 20 anos. Sim. Desde que eu não tenho. E hoje ela não fala. Então, porque não foi feito assim, ó. Eu acho que se a mãe largou lá, né? Você não teve escolha. Então, não é que você foi contra o Dharma, é que você não teve escolha naquele momento. Você teve que assumir um papel de mãe ali. Ela é o quê? Sobrinha? Neta. Então, ela seria a avó. Então, a avó criou. Não foi dármico no sentido de que a ordem não esperava que a avó criasse, era para a mãe criar. Mas se ela não teve outro jeito, às vezes a menina vai ficar na rua, a mãe não quer saber, eu vou ter que cuidar, eu cuido. Mas você nunca, na Célia, pode esperar nada em troca. Porque você tem que ser mãe mesmo. Mãe não espera um retorno. Mãe só dá. Acabou a bateria. Mãe só dá. Mãe dá, mãe não espera. Não espera, não. Não espera, não, e vive a sua vida livre disso, independente disso. Quando você ficar livre disso, pensando, eu não sou mãe dela de verdade, eu não sou avó dela, eu não sou mãe dela, você se liberta disso. E você vai ter muito mais paz quando você deixar as coisas serem como que estão, e lá na frente, pode anotar, ela vai vir em você. Mas quanto mais você cobra e espera, menos ela vai. Quando você encerra o assunto, agora a minha vida vai ser a minha vida independente da vida dela. Ela vai já estar maior, né? Acabou.
Mas quando ela já tiver condições financeiras, você tem que convidar ela a ir embora. Convidar. Convide mesmo. Converse com seu marido, é casada? Converse com ele. Não é desprezo, não é desprezo. Não é desprezo, é porque está incomodando, porque está fora do lugar. Está fora do lugar. Então, assim, ninguém sabe o que que ela passou com uma rejeição. Não é fácil ter sido rejeitado pela mãe. É uma das coisas mais difíceis para uma filha ter sido rejeitada. Lembra? É, mas ela sabe que você não é a mãe dela, então ela foi rejeitada. Exatamente, normal. Mas assim, não te preocupe em querer que ela acredite que ela. Não te preocupa, pega a tua vida e vive a tua vida. E começa a convidar ela, olha, eu vi um apartamento para você aqui, bom, ó, baratinho, tal. Começa a falar isso, ó, não tá dando e tal, para você ficar aqui, você já tem a sua independência, precisa ir. Começa aí dando indícios, começa ainda a falar com teu marido, falar com ela, ver um lugar e tal e tal. E aí pronto, aí você vive a tua vida. Não espera nada mais. Claro, claro, claro. Mas pega isso, isso foi bem legal, essa aula para você botar as coisas nos seus devidos lugares. E vai caminhando devagar, não vai com agressividade de uma vez, vai devagar. Vai devagar, vai soltando o que precisa ser, já tá, né? Poxa, já fez 21, caramba, que bom, já tá trabalhando, tal, tem um lugar aqui tal para você ficar, é tão bom morar só, ter a independência e começa a ir soltando. Pois é, para ela encontrar, né, o caminho dela, porque ela vai precisar encontrar o caminho dela. Para mim, eu falei a verdade com ela. Escuta, sabe? Era aqui, era aqui, era aqui, era aqui. Pau, é pau. Aí eu falei para ela, eu digo, olha, saiu da sala, ela falou, está se desgastou. O que adianta, mãe? Ela aproveita com sua meta, aí briga com seus filhos, que ela criou uma neta. Ela briga com a terra. Aí ela não faz nada. Ela não lhe ajuda. Aí a senhora quer que vamos gravar. E agora a senhora quer, né? Eu vou fazer a minha parte. Mas a senhora tem que se cumprir. Deixa ela viver com ela. Ela quer crer, sabe? Ela escolheu. Quando ela percebeu o mal que ela está passando para ela mesmo, ela vai ter. É, e vem mesmo. Aí Vem mesmo. Aí ela faz, eu botei ela no eixo dela. Isso, foi sincera, falou o A que senhora tinha. está com raiva de ficar dela? Mas eu disse, eu vou fazer minha oração lá em casa com você. Isso, Vou pedir ao Senhor Jesus, tome conta da senhora, eu vou. isso, A senhora percebeu o mal que a senhora está. Aí me chama. isso. Às vezes a gente vai precisar fazer isso, sair de cena, sair. Foi pior que ele. É assim mesmo. Então, eles querem bem para a pessoa. Aí a gente precisa tomar certas atitudes. Um mundo de gente trabalho. Mas não adianta, gente, dar conselho, falar. Não adianta, é furada, tá? Ficar dando conselho.
Aí ela opa, quando ela me falou todinha. Mas a gente, quantos anos então vai ter? Tem 70. Então não vai dar ela, mas não pela mão, É. já tem ela. É. Por isso que a gente não tem que estar muito se metendo na vida dos outros. A gente tem que tomar nossa mudança interna e não esperar que o outro mude. É você que tem que mudar de atitude, entendeu? Ela quer ter essa atitude, você não vai mudar ela. Não quer falar com você, ela não vai falar. É pior, então deixa. Mas eu escolho como eu quero viver, ainda mais na minha casa. Eu escolho. Aí meus filhos já chegam. Um exemplo aqui rapidinho um exemplo da nossa amiga Socorro. A Socorro viveu uma situação difícil com o ex-marido dela. Eles não tinham relação de marido e mulher, eles tinham relação de mãe e filho por muitos anos. E aí chegou um momento que acabou, né? Que ele começou a tratar de outro jeito, como filho rebelde. E aí continuou lá por anos na casa dela, vivendo, tratando mal, entendeu? Fazendo um monte de coisa. E aí ela não, ele em angústia, ela não queria mais, não conseguia tirar ele de dentro de casa. Eu falei, como assim? De quem é a casa? De quem é a casa? Minha? Quem comprou? Minha? Você tem alguma coisa que você casou no papel? Não. E tal, e tal. Então é o seguinte, ó, só depende de você. Não depende dos outros. Até que um dia, depois de um tempo, um ano, sei lá, aguentando, ela falou, agora deu. Quando esse homem saiu da casa dela, ela sofreu, ela chorava, porque ela estava acostumada a ser mãe. Ela perdeu um filho. Rebelde, mas perdeu. Depois de um tempo, ela falou, meu Deus, estou livre. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, às vezes dói, às vezes vai ser difícil. E aí, meninas, tudo certo? Tudo Tudo. certo, Raquel? Fátima? Depois eu Sim. vou mandar a gravação, tá? Ok, obrigado. Um beijo, gente. Beijo. Cabela branca. Cabela branca. Ela mandou pelar, cabelo branco.